E aí, pessoal, tudo bem? Super bem-vindos a mais um livro do dia. Culpa. Hoje, vamos mergulhar de cabeça num guia prático para, improvisar acordos no mundo, você sabe, completamente caótico. É isso aí. A gente separou um material super interessante que vai direto ao ponto do livro A Arte da Negociação. Como improvisar acordos em um mundo caótico. Do Michael Wheeler. Isso, do Michael Wheeler. E você vai descobrir como a adaptabilidade, cara, pode ser sua maior aliada na hora de, você sabe, negociar. Sem dúvida. E já que a gente está falando de dicas valiosas, sabe o que você faz? Se inscreve no nosso canal do YouTube para mais conteúdo como esse. Bora começar. Vamos nessa. Preparado para desconstruir tudo que você achava que sabia sobre negociação. Ah, eu adoro. O Wheeler, ele detona a ideia de que a gente precisa de planos rígidos para negociar. Tipo, sabe aqueles planos engessados. Entendi. Na verdade, o segredo é justamente o contrário. Saber se adaptar e usar a imprevisibilidade a seu favor. Interessante, né? Meio que dançar conforme a música. Exatamente. E sabe o que mais me chamou a atenção no livro? A história do Donald Dell, um mega agente esportivo, cara. Ele sempre encontrava surpresas nas negociações. Tipo, O cara era mestre nisso. ele até disse uma frase que eu achei incrível. Eu não sei dizer quantas vezes cheguei preparado numa negociação simplesmente para surgir, sei lá, alguém, alguma coisa e estragar ou mudar totalmente o acordo que eu pensava que estava fazendo. Acontece direto, né? Direto. A única forma de se proteger 100% contra essa situação, ele disse, é considerar que existe algo que você não sabe. Sensacional. É tipo um mantra para quem lida com negociações. Totalmente. E para lidar com essa imprevisibilidade toda, né? É. O Wheeler, ele apresenta o conceito de mana. Você já ouviu falar? Já. Melhor alternativa à negociação de um acordo. Isso, mana, né? É crucial. Antes de entrar em qualquer negociação, você precisa ter um plano B, sabe? Hum. Entender qual é a sua melhor opção, caso as coisas, você sabe, não saiam como esperado. É tipo uma rede de segurança. Exatamente. Mas como a gente pode aplicar essa ideia na prática? Me explica melhor. Claro, pensa comigo. Imagina um recém-formado procurando um emprego, sabe? Se ele só tiver uma proposta, ele fica totalmente refém daquela empresa. Faz sentido. A maneira dele é fraca. Mas se ele tiver outras propostas, ou a possibilidade de fazer um freela, ou até voltar a estudar, a situação muda completamente. Ele ganha poder de negociação. Ele tem mais opções, né? Muito mais. E me diz como o Wheeler sugere que a gente lide com o caos e a incerteza que, segundo ele, são inevitáveis em qualquer negociação. Ele usa uma analogia incrível. Quê? Sobre soldados perdidos nos Alpes. Eles conseguiram se guiar por um mapa completamente impreciso. E sabe o quê? Eles escaparam da enrascada. Nossa, que loucura. A confiança no mapa, mesmo sabendo que ele é cheio de erros. O ímpeto de seguir em frente, a vigilância para se adaptar ao terreno, tudo isso foi essencial para eles sobreviverem. Então a gente pode usar essa mesma lógica na negociação. Com certeza. Ter um plano, mesmo que não seja perfeito, manter o ritmo e ficar de olho nas mudanças para navegar na imprevisibilidade. Exatamente. E aí entra a arte do improviso. Ah. O Wheeler, ele compara a negociação com o solo de jazz, com seus altos e baixos surpresas e a necessidade de se adaptar ao ritmo da música. Uou. Que comparação inusitada, né? Né? Mas faz sentido. Faz. Porque afinal, em ambos os casos, a gente precisa ter jogo de cintura, criatividade, né? Pra lidar com o inesperado. Totalmente. No jazz e na negociação, prestar atenção é fundamental. É verdade. Os músicos, eles precisam estar ligados nos outros, captando as nuances, os sinais, para saber quando entrar com o seu instrumento. Não. E na negociação é a mesma coisa. Saber ouvir ativamente, entender as motivações da outra parte, perceber as entrelinhas. Ler nas entrelinhas. Exatamente. Tudo isso é crucial para improvisar e chegar num acordo mais, harmonioso. E como no jazz, onde os músicos se revezam em solos e acompanhamentos. Na negociação, a gente também precisa saber quando liderar a conversa e quando seguir o ritmo da outra parte. É como uma dança exige sintonia. Perfeito. E essa sintonia, inclusive, começa logo de cara. O livro mostra como o tom que a gente define no início. A forma como a gente se apresenta e até as primeiras palavras que a gente escolhe impactam no desenrolar da negociação. É como causar uma boa primeira impressão, né? Já mostrar que você tá ali pra colaborar e construir algo junto com a outra parte. Exatamente. E para ilustrar a importância dessa primeira impressão, o Wheeler traz exemplos de simulações de negociação imobiliária. Legal? Ele mostra como abordagens diferentes, logo no início, podem levar a resultados completamente opostos. É incrível como pequenos detalhes fazem toda a diferença. Detalhes são importantes. Imagina que você está vendendo um apartamento.
Tô imaginando. Você pode começar destacando todos os benefícios, o valor do seu imóvel, criando um clima mais competitivo, ou você pode focar em entender as necessidades do comprador, buscando um ponto em comum para construir um acordo. Qual abordagem você acha que gera mais confiança e abre portas para uma negociação mais, sabe, tranquila? Com certeza. Segunda opção. Se o comprador se sente acolhido e percebe que você está realmente interessado em ajudá-lo, as chances de fechar um bom negócio aumentam consideravelmente. Perfeito. E por falar em detalhes que fazem a diferença, não podemos esquecer dos momentos críticos da negociação. Sabe aqueles momentos de tensão, onde tudo pode mudar? Tipo quando a gente bate o pé e não abre mão de jeito nenhum. Pode ser, mas nem sempre. Às vezes o momento crítico exige justamente o contrário. Flexibilidade, jogo de cintura para contornar um obstáculo ou usar uma informação nova a seu favor. O Wheeler conta uma história sobre o Don Odell negociando com Moses Malone, um astro do basquete. O Malone era super na dele, tímido, nem prestava atenção na conversa. Aí do nada, o Odell solta. Moses, você já ouviu falar em escravidão? Caramba, que mudança de assunto E repentina. qual era a intenção do Del com essa pergunta? Ele queria chocar o Malone? Na verdade, ele usou essa pergunta provocativa para Cessa. Ah. Capturar a atenção do Malone e alertá-lo sobre os perigos de assinar um contrato desvantajoso. Foi uma jogada de mestre para trazer a negociação de volta para os trilhos. Nossa, que estratégia inteligente. Ele saiu totalmente do script e conseguiu o que queria. E já que a gente tocou nesse assunto na próxima parte do nosso linha, a gente vai se aprofundar na questão da ética na negociação. Afinal, de nada adianta ser um mestre da persuasão se você não age com integridade, né? É verdade. Mas antes de continuarmos essa conversa, que tal você se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade do livro do dia? Boa. A gente volta já já. Beleza. E aí, pronto para voltar. Vamos desvendar os dilemas éticos da arte da negociação. É porque dominar as técnicas é essencial. Com certeza. Mas sem ética a gente pode acabar construindo um castelo de areia, né? Verdade. E o Wheeler mergulha fundo nesse tema. E orgulho mesmo. Ele coloca a gente para pensar em situações bem complicadas, sabe? Onde a gente tem que escolher entre o caminho fácil e o caminho certo. É, tipo, qual o limite entre ser persuasivo e ser manipulador? Boa pergunta. Um dos dilemas coloca a gente na pele de um vendedor que sabe que o carro que ele tá vendendo tem um problema mecânico. Mas ele não tem obrigação, tipo, legal de revelar isso. E aí? Você contaria tudo pro comprador, arriscando perder a venda? Ou ficaria quieto, levando a comissão, mas sabendo que tá enganando alguém? Puxa vida, que situação. Aquele dilema clássico, né? Honestidade versus lucro. O que você faria? É. O Wheeler não dá a resposta pronta, né? Não. Ele joga a bola pra gente, incentivando a gente a refletir sobre nossos valores e as implicações de cada decisão. Afinal, a ética na negociação é muito mais do que seguir regras. É sobre construir relações de confiança. Concordo. E essa questão da confiança parece um outro dilema, né? Aquele em que você está vendendo sua casa recebe uma proposta ótima. Mas você sabe que o mercado imobiliário está bombando e que se esperar um pouco você pode conseguir um valor ainda melhor. Sim, nesse caso você contaria a verdade para o comprador, dizendo que está pensando em esperar mais um pouco, ou aceitaria a proposta na hora com medo de perder um bom negócio. Mais uma vez, a decisão é sua. Mas lembre-se, a honestidade, mesmo que nem sempre pareça a opção mais vantajosa no curto prazo, é a base para construir uma reputação sólida, fortalecer relacionamentos a longo prazo. É como diz o ditado, né? A mentira tem perna curta. Falando em dilemas, teve um que me deixou pensando bastante. Aquele sobre o conflito de lealdade. Você está negociando a venda de um imóvel para sua empresa. Seu chefe te pede para pedir um valor mais alto do que o comprador já ofereceu. Só que você já tinha fechado um acordo verbal, dado sua palavra. Como você agiria? Situação complicada essa, hein? Você obedece seu chefe, arriscando sua reputação e a confiança do comprador, ou mantém sua palavra, defendendo seus princípios, mesmo que isso custe o negócio. Esse dilema é bem comum no mundo corporativo, onde a gente precisa equilibrar os interesses da empresa com nossos próprios valores. Às vezes a gente se sente pressionado a tomar decisões que vão contra nossos princípios para agradar o chefe ou garantir o emprego, né? Sim, mas o Wheeler, ele nos lembra que a ética não é negociável. A gente precisa ter a coragem de defender o que acredita, mesmo que isso signifique enfrentar o chefe ou abrir mão de um negócio aparentemente vantajoso. No final das contas, nossa integridade, nossa reputação, valem muito mais do que qualquer lucro imediato. Falou e disse. E o último dilema é de colocar qualquer um em xeque, né? Você descobre que a empresa com a qual você está negociando está envolvida em atividades ilegais. Uau!
o que você faria? Fecha os olhos para essa informação, pensando apenas no lucro que o negócio pode trazer, ou denuncia a empresa para as autoridades, mesmo sabendo que isso pode te prejudicar? Sem dúvida, essa é uma decisão que exige muita coragem e integridade. É. O Wheeler nos convida a refletir sobre o tipo de pessoa que a gente quer ser, sabe? Alguém que coloca o lucro acima de tudo, ou alguém que age de acordo com seus princípios, mesmo que isso tenha um custo. No final, a gente colhe o que planta, né? Verdade. Mas me diz uma coisa, depois de todas essas reflexões, como a gente pode ser um negociador eficaz e, ao mesmo tempo, ético? É possível conciliar esses dois lados. Com certeza. O Wheeler, ele defende que a ética e a eficácia não são mutuamente exclusivas. Pelo contrário, agir com integridade, construir confiança, buscar soluções justas são a chave para alcançar resultados positivos e duradouros. É como diz o ditado, né? O que é moral é rentável. Ou seja, a gente pode usar todas as técnicas de negociação que a gente aprendeu, mas sempre tendo em mente a importância de agir com respeito, honestidade e justiça. E para fechar essa parte sobre a ética, queria destacar uma frase do Rabino Hillel que o Wheeler cita no livro. Se eu não for por mim, quem será por mim? Mas se eu for apenas por mim, o que serei eu? Nossa, essa frase é poderosa. Ela nos faz pensar na importância de equilibrar o nosso interesse próprio com o bem comum. A gente pode sim buscar o sucesso na negociação, mas sem esquecer que a gente vive em sociedade e que as nossas ações impactam na vida de outras pessoas. Exatamente. Buscar o sucesso individual sem pensar no coletivo é como remar contra a maré. E por falar em sucesso na negociação, na próxima parte do nosso, a gente vai explorar um dos elementos mais importantes para alcançar resultados extraordinários: a criatividade. Afinal, num mundo cada vez mais complexo e imprevisível, a gente precisa ter a capacidade de pensar fora da caixa, de encontrar soluções inovadoras para os desafios que surgem na hora de negociar. Que legal! Já tô curioso para saber como a criatividade pode nos ajudar a fechar melhores acordos. E você? O que achou dessa imersão na ética? Qual dilema te deixou mais em dúvida? Conta pra gente nos comentários. E não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder a última parte do nosso mergulho na arte da negociação. A gente volta já já. E aí, pessoal, de volta para a última parte da nossa imersão na arte da negociação. Já exploramos a importância da adaptabilidade, da improvisação, da ética, e agora chegou a hora de falar de criatividade, né? Isso aí, a criatividade é o que nos permite ir além do óbvio, sabe? Encontrar soluções inovadoras e transformar obstáculos em oportunidades. Tipo, pensar fora da caixa. Exatamente. É. E o Wheeler, ele ilustra isso com vários exemplos fascinantes no livro. Que legal. Me conta mais sobre esses exemplos. Tem um que eu achei incrível. A história do Joseph Lash, um escritor que tinha um manuscrito enorme, com mais de 700 páginas. Caramba. A primeira editora que ele procurou queria que ele cortasse o livro pela metade. Ele, claro, se recusou e a negociação emperrou. Aí entra a criatividade. Uma segunda editora, em vez de ver o tamanho do livro como um problema, viu como uma oportunidade. Interessante. Eles propuseram dividir o livro em 2 volumes, e sabe qual foi o resultado? Qual? Lash ganhou o Prêmio Pulitzer e o National Book Award. Uau. E os livros continuam sendo publicados até hoje. Que virada incrível, ele não só conseguiu publicar o livro como conquistou prêmios importantes. Essa história mostra que, muitas vezes, a solução está em mudar a perspectiva, né? É isso aí. É como diz o ditado. Quando a vida te der limões, faça uma limonada. É verdade. E por falar em limonada, o Wheeler nos desafia com alguns, tipo, quebra-cabeças de negociação que exigem uma dose extra de criatividade. Quebra-cabeças. Que tipo de desafios são esses? Ele propõe situações complexas, tipo convencer uma superestrela a se juntar a uma empresa pequena, sabe? Ou resolver um impasse entre moradores de um bairro e uma operadora de aterro sanitário. Desafios que exigem soluções fora da caixa. Entendi. E como a gente pode desenvolver essa habilidade de pensar fora da caixa? O Wheeler dá alguma dica. Ele sugere algumas técnicas bem interessantes. Uma delas é a técnica do sim e, muito usada na improvisação teatral. Legal. A ideia é aceitar a proposta da outra parte e, em vez de criticá-la, complementá-la com novas ideias. É como construir um castelo de blocos. Cada ideia se soma às outras, criando algo novo, mais forte. Gostei dessa, tipo um brainstorming, né? Vale tudo para gerar ideias, sem julgamentos. Exatamente. E para evitar que a crítica mate as ideias no ninho, o brainstorming é uma ferramenta poderosa. Outra técnica que o Wheeler destaca é a analogia. A gente pode usar a experiência de outras áreas para encontrar soluções para os nossos problemas, sabe? Ele cita o caso de uma empresa que usou a estratégia de um jogo de pôquer para vencer uma disputa judicial.
Nossa, usar a estratégia de um jogo para vencer um processo judicial. Pois é. Às vezes a solução tá bem debaixo do nosso nariz, a gente só precisa olhar com outros olhos. E para finalizar as dicas de criatividade, o Wheeler destaca a importância de, alinhar os incentivos. De forma que todas as partes envolvidas na negociação tenham interesse em encontrar uma solução que seja boa para todos, sabe? É como criar um ambiente de colaboração onde todos ganham. Faz sentido? E depois de toda essa jornada de aprendizado, qual o principal ensinamento que você tira do livro? Para mim, o ponto-chave é a importância de encontrar o equilíbrio entre técnica, ética e criatividade na hora de negociar. A gente precisa dominar as ferramentas, agir com integridade e ter, a flexibilidade para se adaptar às situações e encontrar soluções inovadoras. Concordo. E além de aprender com a experiência, a gente precisa saber a hora de dizer sim, né? Fechar o acordo no momento certo é tão importante quanto conduzir a negociação. Com certeza. O Wheeler nos ensina a analisar os termos do acordo, ponderar os riscos e as oportunidades, antecipar as reações da outra parte e garantir que todos estejam satisfeitos com o resultado. Ele também alerta para o perigo de sermos muito ambiciosos, de querermos sempre mais e acabar nos perdendo um bom negócio. Às vezes a gente precisa saber se contentar com o que é bom sem querer espremer o limão até a última gota. A ganância pode levar à ruína, como na fábula da galinha dos ovos de ouro. E para finalizarmos esse mergulho na arte da negociação, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? Pratique, pratique, pratique. A experiência é a melhor professora. E nunca deixe de buscar conhecimento, de se aperfeiçoar. O livro do Wheeler é um ótimo ponto de partida para quem quer se tornar um mestre na arte da negociação. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, vale a pena conferir os outros conteúdos que a gente produz aqui no Livro do Dia. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma novidade. A gente se vê por lá.